Quinto dia da carta de Belicena Vilca. Agora que já lhe comuniquei estes antecedentes imprescindíveis, mergulharei na história de minha família, Dr. Signagel. A mesma, segundo o adiantarei, descende diretamente dos Atlantes brancos e, portanto, dos antigos divinos hiperbóreos. Há milhares de anos, os iberos foram vítimas também desta fadiga de guerra, que ia causando uma amnésia generalizada nos descendentes dos Atlantes brancos. Primeiro, se flexibilizou a austeridade dos costumes e se permitiu que os hábitos urbanos dos povos do pacto cultural se confundissem com o modo de vida estratégico. Aquela penetração cultural teve papel decisivo na desmoralização do povo, na perda de seu alerta guerreiro. Logo se selaram as alianças de sangue, que, conforme o engano de que padeciam os guerreiros sábios, concretizariam as ilusões da paz, da riqueza, da comunidade, do progresso, etc. Logicamente, junto com os príncipes e princesas dos povos do pacto cultural, vieram os sacerdotes impor seus cultos aos deuses traidores e às potências da matéria. Os guerreiros perderam assim sua espiritualidade, conheceram o temor e especularam com o valor da vida. Ainda seriam capazes de lutar, mas só até os limites do medo, como os animais. E por suposto, se fariam temerosos dos deuses, respeitosos de suas vontades supremas, a que ninguém ousaria desafiarem. Já não levantariam, pois, a vista da terra e nem buscariam a origem. Dali por diante, somente os heróis protagonizariam as façanhas que os guerreiros agora não se atreveriam a realizar. Triste lugar de exceção, o reservado aos heróis, quando nos dias dos Atlantes brancos, toda a raça era uma comunidade de heróis. O triunfo do culto causou o esquecimento da sabedoria. O espírito foi adormecendo no sangue puro e só aqueles guerreiros sábios que, todavia, conservavam um resto de lucidez, atinaram o recurso desesperado de plasmar as missões familiares. No caso de nossa estirpe, Dr. Signagel, a loucura de reunir em uma só mão culto e sabedoria conduziu a meus antepassados a uma proposta demente. Estabeleceram como pauta o aperfeiçoamento do culto. Quer dizer, a coisa a aperfeiçoar não seria para nós uma mera qualidade, tal como a cor ou o som, mas o próprio culto imposto pelos sacerdotes. O culto a uma deidade revelada pelos Atlantes morenos. E me refiro especificamente a Belicena, deusa do fogo. Mas todo culto é a descrição de um arquétipo. A missão familiar exigia, pois, o demente objetivo de aperfeiçoar o culto até ajustá-lo a seu arquétipo, que era este uma deusa, vale dizer, uma face do Deus Criador. E para culminar, se ordenava recriar no espírito a esse arquétipo, essa deusa, e compreendê-la com o símbolo não criado da origem. Isso era como compreender que o espírito de um membro descendente da família abrangesse um dia ao Deus Criador e ao universo inteiro para compreendê-lo como o símbolo da origem. Isso era como exigir a mais alta sabedoria, o cumprimento do mandato dos Atlantes brancos, compreender a serpente com o símbolo da origem. Não posso assegurar-lhe se esta alucinante proposta foi o produto da loucura de meus antepassados ou obedeceu a uma inspiração superior, a uma solicitação que os deuses libertadores faziam à estirpe. Talvez eles soubessem desde o princípio
dos nossos chegaria a cumprir a missão familiar e despertaria como guerreiro sábio, justo no momento em que se travasse na terra a batalha final. Porque, se descartamos um ato de loucura dos guerreiros sábios e aceitamos que obraram com plena consciência do que supunham conseguir, não se explica a extrema dificuldade de semelhante missão, a menos que seu cumprimento contribuísse à estratégia de guerra essencial e se confiasse na ajuda e na liderança invisível dos deuses libertadores. Talvez então os deuses libertadores quisessem contar durante a batalha final com iniciados capazes de enfrentá-los cara a cara e tivessem dotado certas linhagens como a minha com um instrumento adequado para tal, que é a compreensão do arquétipo dos deuses. Esta necessidade se entende por meio de uma antiga ideia que os atlantes brancos transmitiram aos guerreiros sábios de meu povo. De acordo com essa revelação, os deuses libertadores eram espíritos não criados que existiam livremente, fora de qualquer determinação material. Mas os espíritos encadeados na matéria, no animal homem, haviam perdido a origem, e com isso a capacidade de perceber o não criado. Só poderiam relacionar-se com o criado, com as formas arquetípicas. Por isso os deuses libertadores empregavam como máscaras alguns arquétipos de deuses para se manifestar aos homens. Naturalmente, tais manifestações só teriam lugar frente aos iniciados hiperbóreos, porque somente os iniciados seriam capazes de transcender as máscaras, as formas dos arquétipos criados, e resistir cara a cara com as presenças terríveis dos deuses libertadores. Sendo assim, talvez eles tenham querido que um iniciado de minha estirpe chegasse algum dia, presumivelmente durante a batalha final, a se pôr em contato com a deusa hiperbórea que se manifesta através de Belissana, que os atlantes brancos chamavam Fria e os antigos hiperbóreos Lilith. Qualquer que fosse o caso, por loucura ou inspiração divina, o certo é que a pauta daquela missão determinou que nossa família se consagrasse com ardor à perfeição do culto à deusa Belissana. Certamente essa dedicação tão especial à prática do culto foi salvadora, pois durante muitas gerações se acreditou que a nossa era uma linhagem de sacerdotes. Na verdade, os primeiros descendentes da missão familiar não deveriam se diferenciar muito dos mais fanáticos sacerdotes, adoradores do fogo. Portanto, ou entretanto, com o correr das gerações, foram surgindo membros que penetraram mais e mais na essência do ígneo. A deusa Belissana estava representada no culto primitivo pela chama de uma lâmpada perene dos Atlantes morenos. As lâmpadas perenes foram cedidas pelos sacerdotes para selar as alianças de sangue entre os membros do povo, do pacto cultural e do pacto de sangue, e como meio mágico mais seguro para impor o culto sobre a sabedoria. Deste modo, entre os iberos de meu povo, um guerreiro sábio contraiu enlace com uma princesa ibera, que também era sacerdotisa do culto à Belissana, e recebeu como dote aquela lâmpada cuja chama não se apagava nunca. Absurdamente, minha família passou a possuir então a espada sábia com a pedra de Vênus dos Atlantes brancos e a lâmpada perene com a chama dos Atlantes morenos. Mas a espada sábia não desempenharia ainda seu papel. Era zelosamente conservada por tradição familiar, pois se havia perdido a capacidade de enxergar na pedra o signo da origem. Em troca, a lâmpada perene, ao culto da chama sagrada, se dava toda a atenção. Assim, houve descendentes que conseguiram aperfeiçoar a divina chama, aproximando-a cada vez mais ao arquétipo ígneo da deusa.
E houve também descendentes que lograram apreender a essência do ígneo, incorporando o arquétipo do fogo no sangue familiar. Quando isto ocorreu, alguns antepassados prudentemente abandonaram o culto da chama e se retiraram a um senhorio no sul da Espanha. Deixaram a lâmpada perene aos demais familiares, que eram incapazes de faltar ao culto, e conservaram a espada sábia, que para aqueles nada significava. Por suposto, quem ficou com a custódia da lâmpada perene continuaram a ser reis ou sacerdotes, porque o povo estava completamente entregue ao culto da deusa Belissana. Os que se retiraram, meus antepassados diretos, tiveram de ceder em troca todos os seus direitos à sucessão real. Não obstante, mantiveram algum poder como senhores da casa de Tarsis, próxima a Huelva, na Andaluzia. Foi então quando adotaram o barbo unicórnio como símbolo da casa de Tarsis. A princípio representavam um animal mítico em seus escudos ou primitivos brasões. Mas na Idade Média, como se verá, foi incorporado heraldicamente ao escudo de armas familiar. O barbo cavaleiro, Barbus eques, é mais comum nos rios da Espanha, especialmente o Odiel, que circulava a escassos metros de Tarsis. Recebe o peixe tal nome por causa de 4 barbatanas que têm a mandíbula inferior muito saliente. No entanto, o barbo a que se referiam os senhores de Tarsis era um peixe provido de um chifre frontal e 5 barbatanas. O mito que justificava o símbolo afirmava que o barbo, deslocando-se pelo Odiel, era semelhante à alma transitando pelo tempo transcendente da vida. Uma representação do animal homem. Mas os descendentes dos atlantes brancos não eram como o animal homem, mas possuíam um espírito não criado, aprisionado na alma criada. Então o barbo não os representava concretamente. Daí a adição do chifre espiralado, que correspondia ao instrumento empregado pelos deuses traidores para aprisionar o espírito, quer dizer, a chave Kala Chakra. Naturalmente, o espírito não criado não era representável, e por isso se o insinuava, deixando sem terminar, nas representações do barbo unicórnio, a ponta do chifre. Mais além do chifre, a uma distância infinita, se achava o espírito não criado, absurdamente relacionado com a matéria criada. E a barbatana do peixe significava a herança de Navutã, o número de Vênus. Naturalmente, os senhores de Tarsis prosseguiram praticando o culto à Belissana, pois, até Lito de Tarsis, não houve um que compreendesse a missão familiar. E, ademais, porque isto estava estabelecido e sancionado pelas leis do meu povo. Mas o objetivo secreto da missão familiar impulsionava inexoravelmente a seus participantes a recriar espiritualmente o arquétipo ígneo. E isso os marcou com um sinal inconfundível. Adquiriram fama de ser uma família de místicos e aventureiros, quando não de loucos perigosos. E algo de verdade havia em tais fábulas, pois aquele fogo no sangue, a princípio descontrolado, causava os extremos mais intensos da violência e da paixão. Existiu quem experimentasse em suas vidas o ódio mais terrível e o amor mais sublime que humanamente se possa conceber. E toda essa experiência se condensava e sintetizava na árvore do sangue e se transmitia geneticamente aos herdeiros da estirpe.
Com o tempo, as tendências extremas foram se separando e surgiram, periodicamente, senhores que eram puro amor ou puro valor, ou seja, grandes místicos e grandes guerreiros. Entre os primeiros estavam aqueles que afirmavam que a antiga deusa se havia instalado no coração e que sua chama acendia neles um êxtase de amor. Entre os segundos, os que contrariamente afirmavam que ela lhes havia gelado o coração. Lhes havia infundido tal valor que agora eram tão duros como as rochas de Tarsis. Também as damas intervinham nesta seleção. Elas sentiam o fogo do sangue como um deus, se identificavam como Beleno, o esposo de Belissana, e, em realidade, este Beleno, o deus do fogo, ao que os gregos conheciam como Apolo, o hiperbóreo, era um arquétipo ígneo empregado desde os dias da Atlântida pelo mais poderoso dos deuses libertadores, como máscara para manifestar-se aos homens. Refiro-me ao grande chefe dos espíritos hiperbóreos, Lúcifer, o que desafia com o poder da sabedoria o poder da ilusão do Deus Criador. O enviado do Deus incognoscível, o verdadeiro Christus da luz não criada. Faltava, pois, que da estirpe dos senhores de Tarsis brotasse o que haveria de cumprir a missão familiar, o que recriasse no espírito o fogo dos deuses e o compreendesse com o símbolo da origem. Antecipo-lhe, Dr. Signagel, que só houve 2 que tiveram essa possibilidade em grau eminente. Lito de Tarsis, no século XVI, e meu filho Noio, na atualidade. Mas vamos a isso passo a passo. Até aqui o estudo de hoje do Mistério de Belissena Vilco, passo 9. Na próxima oportunidade vamos estudar o 6º dia da carta de Belissena Vilca. Obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa noite.